Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a estar refletindo comigo em Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 6, onde a palavra de Deus nos diz assim: Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Refletiremos nesse dia a respeito do tema Aprendendo com a Agricultura. Bem, queridos, independente da época ou momento histórico da humanidade, a agricultura nunca foi um trabalho simples, especificamente na Palestina, dos tempos bíblicos. Devo ressaltar que os israelitas praticavam o cultivo em um solo pedregoso e dependiam das primeiras chuvas e das chuvas tardias para manter as sementes. Devemos aprender de antemão que ninguém é capaz de antever as condições do tempo. Mesmo com a evolução dos meios tecnológicos, existe possibilidades de erros na previsão do tempo. Nesse sentido, devemos reconhecer que somos limitados e não temos meios para controlá-las. E o agricultor está à mercê da natureza. Percebemos nesse texto algumas lições importantes para a nossa vida. De imediato, somos levados a aprender que não podemos ficar de braços cruzados, esperando as condições ideais. Em nosso contexto, devemos reconhecer que se a agricultura tivesse parado diante da crise, a escassez de produtos seria ampliada. A precificação de itens básicos de alimentação seria desproporcional com as nossas condições. Semelhantemente, quando nós vamos trazer isso para a nossa vida, nós perceberemos que a situação que nós enfrentamos no nosso viver diário, se uma vez cruzados os braços diante dos desafios, certamente pagaremos um preço muito alto. Negligencie sua responsabilidade no âmbito familiar, profissional, social e espiritual e veja quais serão os frutos que serão colhidos. A segunda lição que extraímos desse texto é que não sabemos qual semente prosperará, pois teremos solos diferentes para enfrentar. A vida é naturalmente uma grande aventura, mas é necessário acreditar e confiar que o Senhor dará uma parcela de contribuição, enviando a sua chuva de bênçãos, quando estivermos dispostos a colocar a mão no arado. Concordo com o famoso pianista e concertista Arthur Rubinstein, e ele diz algo de suma importância para nós. Ele vai dizer o seguinte: é evidente que não existe uma fórmula mágica para o sucesso, exceto talvez a aceitação incondicional da vida e daquilo que ela traz consigo. Mas, por fim, lembremos-nos da ilustração do Senhor Jesus sobre a semente, os diferentes solos e o semeador. E Jesus vai falar dessa parábola, dessa história, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versos 11 a 15, onde, de certa maneira, ao contar essa história, num primeiro momento os discípulos não vão entender. E, posteriormente, em particular, eles vão pedir para Jesus para que estivesse explicando o sentido daquela história, daquela parábola. E Jesus, então, se dispõe a contar para eles e a contar para mim, para você nesse dia. E este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam.
a que caiu entre espinhos. São os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu em boa terra. São os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. O meu desejo é que, independente do solo, nós possamos aprender essa importante lição com a agricultura. Nós possamos continuar semeando a boa semente e que essa venha gerar frutos. Quanto ao solo, isso não depende de mim, nem de você. A nossa parte é plantar, a nossa parte é cultivar e que possamos depender das chuvas de bênçãos do nosso eterno e glorioso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente a cada dia, em nome de Jesus.